Quando usamos o termo calvinismo, é comum associá-lo logo à perspectiva doutrinária da predestinação, aquela noção de que Deus elege incondicionalmente alguns para a salvação, além de outros pormenores dessa doutrina. Mas quando lemos as Institutas de Calvino e algumas obras apologéticas de autores calvinistas, vemos que o calvinismo é mais que um sistema da doutrina da salvação. Ou poderíamos dizer que, em vista dessa perspectiva doutrinária, ele acaba desenvolvendo um sistema de mundo ou uma cosmovisão específica, e nós podemos dizer então uma cosmovisão cristã. Este seria um ponto positivo, porque contribui com a ideia de uma defesa da fé de um ponto de vista pressuposicional, ou como diria o filósofo cristão Cornelius Van Til, a apologética reformada admite que sua própria metodologia tem como pressuposição a verdade do teísmo cristão, ou seja, nesse sentido, o calvinismo contribui com sua apologética pressuposicional. Van Til explica essa apologética assim: argumentar por pressuposições é ressaltar os princípios epistemológicos e metafísicos que sustentam e controlam cada método. Outra explicação que ele dá é que assumir uma pressuposição própria e apontar as pressuposições de outros é, portanto, sustentar que todo raciocínio seja, por natureza, um raciocínio circular. O ponto de partida, o método e a conclusão estão sempre envoltos um no outro. Então, ele admite como apropriado o raciocínio circular, mas não como uma defesa simples de algo do tipo isso é assim porque é assim, ou como no seguinte exemplo, a Bíblia é verdadeira porque ela assim o diz. A filosofia chama isso de tautologia, uma afirmação em que o predicado já está contido no sujeito, portanto, sem acrescentar dado novo ao que se quer comunicar. No caso da validade de um raciocínio circular, como pretende Van Til, com a apologética pressuposicional, seria uma forma de mostrar duas coisas. Primeiro, que todo raciocínio é baseado numa pressuposição, em que o ponto de partida, o método e a conclusão são interdependentes. E segundo, que você pode ir para outra pressuposição a fim de apontar a incapacidade dela, sua ausência de significado e valor, que nesse caso particular seria a posição do incrédulo. Nas Institutas, Calvino traz uma definição da realidade ou da existência humana com base no que se propôs chamar posteriormente de tripé criação, queda e redenção. Criação porque tudo foi criado por Deus e ele é soberano sobre tudo. Queda porque houve uma desobediência e uma queda no Éden, e assim o pecado original de Adão afetou a todos os seres humanos. E redenção porque só em Cristo o homem pecador pode ser aceito diante de Deus. E tudo isso é demonstrado com base na Bíblia Sagrada, que é a revelação escrita de Deus. A Nancy Pearcey e o Charles Colson, no livro E Agora Como Viveremos, escrevem que há várias ideias e filosofias competindo por legitimação no mundo atual. E elas podem ser comparadas e contrastadas com essas categorias da cosmovisão cristã no tripé criação, queda e redenção. Elas cobrem perguntas centrais que toda cosmovisão deve responder. Primeiro, de onde viemos e quem somos nós? Aqui temos a criação. Segundo, o que aconteceu de errado com o mundo? Aqui é a queda. E terceiro, o que podemos fazer para consertar isso? Aqui temos a redenção. Essa noção de que a resposta objetiva e verdadeira para todas as questões da vida só pode ser encontrada na cosmovisão cristã, ou seja, numa apologética que admite a pressuposição da verdade do teísmo cristão como sua própria metodologia, foi uma noção desenvolvida e defendida por vários nomes proeminentes da teologia e filosofia cristã, como Abraham Kuyper, Cornelius Van Til e Francis Schaeffer. A propósito desse último nome, o Francis Schaeffer,
tanto em seus escritos quanto em seu trabalho com jovens no seu chalé suíço chamado L'Abri, ele discutiu sobre filosofia ocidental, sobre arte, sobre música e cinema, para tentar falar de maneira mais acessível e eficiente para seus ouvintes e leitores, pessoas carentes de significado e valor para suas vidas, pessoas que também buscavam uma linguagem possível de diálogo com seus questionamentos existenciais. Embora Schaeffer estivesse calcado numa apologética pressuposicional, ele fez um tipo de apologética evidencialista em essência. Aquele tipo de apologética que procura pontos de contato entre o crente e o incrédulo, como a lógica e a ciência. Um exemplo de apologética evidencialista seria o que C.S. Lewis fez com suas crônicas. Bom, aqui eu coloco uma questão interessante. É que, ao mesmo tempo em que eu reconheço como ponto positivo a contribuição calvinista da apologética pressuposicional, ao mesmo tempo há um ponto negativo que está na forma de comunicar a cosmovisão cristã. Isso porque nessa forma de exposição pressuposicional há uma insistência em não admitir bases neutras que sejam comuns a cristãos incrédulos. Mas, ao contrário, os argumentos sempre partem da Bíblia como fonte suprema de verdade e lógica. Ora, nós sabemos, enquanto cristãos, que a Bíblia é a fonte suprema de toda a verdade. Ela é até mais que isso, pois é nossa regra de fé e prática. No entanto, eu pergunto, a razão humana não poderia construir nenhuma base para a crença, para a fé? O calvinismo dirá que não, em razão daquilo que ele chama de depravação total, a incapacidade do homem entender e responder a Deus. Eu penso que a capacidade humana está corrompida, mas não destruída. Então, é possível recorrermos a uma apologética que admita bases neutras comuns a cristãos incrédulos, os chamados pontos de contato que o Alistair McGrath coloca em seu livro Apologética Cristã no século XXI. A apologética evidencialista, ao contrário da pressuposicional, faz uso dessas bases neutras, desses pontos de contato, como no uso da teologia natural, dos argumentos clássicos para a existência de Deus e outros argumentos. Enquanto o pressuposicionalismo calvinista tem a tendência de ser seco e acadêmico, eu diria árido e maçante, como boa parte do discurso filosófico, o evidencialismo é de mais fácil compreensão. E em vista disso, o outro ponto negativo que observo no calvinismo é exatamente sua soteriologia. Além de não ser uma doutrina bíblica, considerando as regras hermenêuticas, também não é racional. Por exemplo, dizer que a graça irresistível só é para os eleitos e os não eleitos são abandonados à sua própria impiedade é colocar em xeque o amor de Deus por todos. É dizer que Deus não ama a todos, pois ele, mesmo podendo salvar a todos, não os salva. Ou seja, pensando em duas pessoas aleatoriamente, Deus poderia salvá-las do tormento eterno, mas arbitrariamente resolve salvar uma e não outra. E isso simplesmente porque ele não quer. É como o Dave Hunt coloca, fazer isso é repugnante à consciência e à compaixão que o próprio Deus colocou dentro de toda a humanidade. Até os próximos vídeos.